Bom, então eu vou falar aqui um pouco sobre... quando a Cíntia me convidou para vir fazer essa palestra, eu pensei, cara, que assunto que eu consigo planejar em pouco tempo para falar aqui para vocês. E, bom, eu participo de bastante eventos, principalmente voltados a mobile, e uma coisa que me incomoda bastante é quando eu já tentei fazer isso e vejo em alguns eventos o pessoal tentando tornar os ouvintes mestres em um assunto, né? Eu acho que eventos são mais para te abrir a cabeça e saber o que tu tem que procurar e aprender depois, do que em si virar um mestre num assunto só. Então eu resolvi hoje aqui trazer 5 coisas que eu acredito que são essenciais para quem desenvolve iOS nativo em Swift e principalmente para o futuro, que são tecnologias, 5 coisas que eu acho que vão cada vez vir mais forte aí no âmbito de desenvolvimento. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu faço ciência da computação na URGS. Eu fiz o Apple Developer Academy aqui em Porto Alegre. Sou coordenador da trilha iOS do TDC de Floripa e de Porto Alegre. E hoje eu atuo como Lead Developer no Warren. Então, não sei quem aqui conhece, o Warren é uma fintech de investimentos aqui de Porto Alegre. Bem legal, a gente está trabalhando com produtos bem massas. Depois, quem quiser saber pode me perguntar. E daí, quando eu comecei a pensar nesse assunto, o que eu ia falar, eu me deparei, pô, é muito legal, vou escolher esses 5 assuntos e vou falar, mas tem um problema. 170 slides em 45 minutos. Então, eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Não vai ser uma aula de faculdade chata, não se preocupem. Os slides são bem curtos. Mas eu quero que vocês prendam atenção comigo, porque vai ser uma talk bem rápida. Eu vou passar bem rápido por alguns assuntos importantes. O primeiro assunto dos 5 é um pouco de Swift Recap, porque eu não sei aqui quem já programa mais Swift ou quem não. Inclusive, quem aqui programa Swift? Pouco. Pô, legal. Bastante gente. Então, eu vou passar por na primeira etapa sobre alguns assuntos básicos para mim poder aprofundar alguns assuntos mais avançados depois. Então, no recap, eu vou falar um pouquinho sobre value types e reference types, optionals e closures. Segundo assunto, funções de alta ordem em Swift. Então, eu vou falar um pouco sobre map, filter e reduce. Terceiro assunto, gerenciamento de memória. Modelo de referências, ciclo de referências, como configurar o gerenciamento, e daí por as keywords strong, weak e unknown. Algumas técnicas de debug para facilitar aí o fluxo de desenvolvimento, sobre o LDB e breakpoints, e algumas dicas de segurança no final, para armazenamento de dados, network e informações sensíveis. Eu quero que, como vai ser uma talk bem rápida, qualquer dúvida que ficar para trás, podem me parar, perguntar. Se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam, vai ser corrido. Então vamos começar com o Swift Recap. Bom, eu estou partindo do princípio que a maioria conhece uma sintaxe básica de Swift e um pouco de control flow, mas se ficar alguma dúvida, podem perguntar. Vamos para value types ou reference types. A definição de value type e reference types, então, ela é um pouco ambígua, mas se vocês prestarem atenção, faz bem sentido. Então, um value type uma referência para um value type guarda uma cópia única dos dados que está referenciando. E uma referência de reference type compartilham uma única cópia. Aparece a única nos dois, mas num é uma cópia única e na outra é uma única cópia, apontada por vários elementos. Então, vou explicar um pouco melhor isso. O value type em Swift é representado por uma classe, tá? E o reference type em Swift é todo o resto. Structs, enums, tuplas e também os primitivos. Int, double, enfim, string. Reference type. Então, classe, o que a gente está acostumado com orientação a objeto. Aqui tem um exemplo de uma classe cachorro, que tem uma propriedade, que é o wasFed. Eu inicializei aqui, tem pointer? Tem. Inicializei aqui, então, um cachorro e fiz uma outra referência para esse cachorro. O que está acontecendo no layout de memória? Eu tenho duas referências apontando para o mesmo cachorro, porque é um reference type.
Então, o que acontece quando eu pego o pup e troco, modifico alguma propriedade de dados dentro dele? Se eu testar aqui a propriedade, eu vou ver que ele mudou tanto em dog como em pup, porque as duas estão apontando para a mesma referência. Então, isso é o reference type. Value type é aquilo que a gente está acostumado com tipos primitivos. Então, se eu declarar dois inteiros, parte do consenso comum que se eu vir aqui acrescentar um, o outro não vai mudar. Porque quando eu atribuir o A ao B, ele criou uma cópia totalmente separada dele. Então, a gente tem mais ou menos aquilo ali, né? Cada um apontando para um objeto de memória. Se a gente pegasse aquele exemplo do cachorro e fizesse agora um com o gato aqui parecido, só que agora usando um value type em vez de uma classe. A gente tem aqui uma struct para gato, declara uma variável, e quando a gente atribui aqui para outra e muda ela embaixo, nesse segunda referência, a gente pode ver aqui que os valores não mudaram nos dois, porque cada um tem a sua própria cópia. Isso é o conceito básico e principal da diferença, então, de um reference type para um value type. E a gente vai precisar disso depois quando a gente for ver um pouco mais sobre gerenciamento de memória também. Então, o conceito básico da diferença é a mutabilidade. Em Swift, a gente tem essas duas keywords para declaração de referências. Então, o let e o var. Quando eu quero declarar um objeto ou um tipo que é constante, eu sei que ele não vai mudar, não vai mudar nunca, eu declaro com let. Se eu sei que ele vai mudar, vai ser mutável, eu declaro com o var. Então, vocês podem ver aqui que no exemplo de reference type, eu declarei um let, que é o dog, e um let, que é o puppy. E eu estou mudando aqui embaixo uma propriedade dos dados do meu cachorro, mesmo ele sendo usando let aqui e sendo uma constante. O que significa isso? O let garante em reference types que o endereço que eu estou apontando não vai mudar. Eu vou sempre estar apontando para o mesmo endereço quando eu tenho um let de reference type. Ou seja, eu não posso pegar esse meu pup e o meu dog, esses dois aqui, eles sempre vão estar apontando para esse mesmo cachorro. Agora, isso não me garante que o cachorro não vai ter propriedades que vão mudar. Tá? Então, por isso que é muito arriscado usar reference types e assumir que eu tenho imutabilidade nesses casos, porque eu tenho só a mesma referência, o que tem dentro pode mudar. Já no exemplo de value type, aqui eu precisei declarar o meu kit como uma variável, porque eu quis mudar aqui. Se eu tivesse deixado let aqui, o compilador não ia compilar isso aqui, me avisando que eu declarei como estático, como imutável, e eu estou querendo mudar. Por isso, é muito legal essa expressão que o value type nos dá, porque a gente sabe que se a gente declarou como let, aquilo não vai mudar no decorrer do tempo. Agora, qual que eu devo escolher quando eu quero montar o meu model ou montar os dados da minha aplicação? A base é, então, identidade versus qualidade, né? Então, o que significa isso? Direto do site da Apple, então, no blog de Swift, ela recomenda assim, ó, que eu tenho que usar value type quando comparar instâncias com dois iguais faz sentido. O que significa isso? Quando o conteúdo do meu objeto é isso que importa para mim declarar se um objeto é igual ou não. E também se esses dados vão ser usados em múltiplas threads, por causa da imutabilidade. Então, o que significa fazer sentido comparar com dois iguais? Aqui, por exemplo, eu declarei um value type, uma struct, que é um ponto na... E eu criei dois pontos diferentes, tá? Inicializei dois pontos diferentes, mas eles têm os mesmos valores. Tá? Isso aqui faz sentido? Eles serem iguais ou não? Sim, eles são o mesmo ponto na tela, mesmo sendo objetos criados separadamente. Então, faz sentido eu comparar com dois iguais. Né? Ele vai comparar os dados do meu objeto, e não o objeto em si. E também, por ter cópia, outro caso de escolher o valor, tipo de valor, são cópias dependentes. Então, vou usar o exemplo esse do ponto. Eu criei um shape aqui que tem um centro. Tá?
No começo declarei um ponto, que é o meu meio da tela, criei dois shapes, um círculo e um quadrado, e disse que eu quero que eles comecem nesse initial point, que é o centro da tela. Depois, ao decorrer do tempo, eu quero pegar esse meu quadrado e botar ele lá no canto da tela. Não faz sentido que o meu ponto seja uma referência e os dois mudem quando eu mudei o quadrado de lugar, né? Então, por isso, cópias independentes, muito importante de lembrar sempre. Agora, quando usar reference type. Quando comparar instâncias com 3 iguais faz sentido. Então, o que significa comparar com 3 iguais? Significa que eu quero saber se aquelas duas referências estão apontando para o mesmo lugar de memória. E também compartilhamento de estado. Então, um exemplo básico que é legal de visualizar é esse compartilhamento de estado. Então, aqui eu tenho uma classe de conta que tem um valor. E quando eu crio uma pessoa, eu posso dar uma conta para ela. E se eu quiser, eu posso dar a mesma conta para mais de uma pessoa e elas vão ter uma conta compartilhada, né? Então, aqui faz sentido. Se uma pessoa faz um depósito, a outra pessoa tem que, né, visualizar esse depósito também na sua conta, porque é uma conta compartilhada. Então, nesse caso aqui, faz sentido eu ter um compartilhamento de objeto. Então, ainda estou em dúvida. Class ou struct? Começa por uma struct. O que acontece? Tu vai garantir imutabilidade e se por acaso surgir algum indício que tu precisa compartilhar esse objeto, que tu está precisando de alguma função extra que a referência vai te dar, basta tu ir lá e trocar a tua classe, o teu struct por uma class e daí tu já tem a imutabilidade. Então, é sempre bom começar por struct, porque a gente quer imutabilidade no nosso código, né? A gente quer saber que se eu declarei uma referência, ela não vai mudar ao longo do tempo, a menos que eu faça isso. Swift, no repositório de Swift, no Foundation, a gente encontra, que é o repositório do Swift, não sei se todo mundo sabe, ele está disponível, a linguagem é toda open source no GitHub, e eu dei uma pequena procura e a gente tem 124 structs, 19 enums e só 3 classes em toda a linguagem do Swift. Então dá para ver para onde que a gente está indo nesse futuro, né? Muito mais imutabilidade. Já em Objective-C, a gente também tinha um pouco de imutabilidade, mas em Objective-C todas as classes, todos os objetos são classes. Então quase todos os objetos herdam de NSObject, que é uma classe. Então o que se fazia para garantir a imutabilidade em alguns casos? Porque tem casos que a gente precisa realmente de imutabilidade. É feito um wrapper de classes com não mutável e versão mutável. Então, por isso que a gente tem todas essas duplicações do Objective-C de NSArray, NSMutableArray, porque se eu criar um NSArray, eu não vou poder mutar. Então, com essa semântica de referência em Swift, a gente pode, não precisa nunca mais ter essa duplicação de objetos. Então, um pouco mais avançado, então eu não vou falar muito, porque talvez alguém se pergunte, tá, mas então cada vez que eu atribuir um tipo de valor para outra referência, ele vai criar uma cópia. Isso pode ser oneroso no sistema, pode ser não tão performático que nem tu só apontar para o mesmo lugar. Bom, Swift usa copy on write, eu não vou entrar em detalhes, mas ele funciona como uma lazy copy, ele só vai copiar e duplicar quando tu modifica, tá? Então, isso é muito importante porque garante a segurança total da imutabilidade e também a mesma eficiência de quando passado por referência. Mas isso a gente não precisa saber para programar, é só uma questão se alguém ficou curioso sobre a performance. Então tá, value types, reference types, passamos. Optionals. Aqui está uma definição de optionals então, do site da Apple, do livro de Swift. Então, tipos opcionais lidam com a ausência de um valor. Eles dizem que há um valor e ele é x ou não há um valor algum. Usá-los é semelhante a usar nil com ponteiros em Objective-C, mas eles funcionam para todos os tipos, não só para classes. Eles não são só mais seguros e mais expressivos do que ponteiros nulos, como estão no coração de muitas das funcionalidades mais poderosas de Swift. Então, por isso que eu achei importante de falar um pouco de options aqui, porque, cara, isso vai
vir ao longo de todo o desenvolvimento de assuntos mais complexos. Mas o que significa isso? Vamos esquecer optional e vamos só usar um exercício aqui para pensar um pouco de como funcionaria. Vamos supor que eu quero, agora chegando o Natal, vai ter presentes de amigos secretos, tá? E eu vou ganhar uma caixa de presente e, enfim, e dentro dessa caixa, que nem tem ali, vai ter um presente. A questão é que talvez alguém está tentando me passar uma pegadinha e não tenha nada dentro dessa caixa. Como que eu posso modelar isso? Eu posso usar um enum, em vez de usar uma struct com um presente dentro, e posso dizer que esse enum ele pode ser alguma coisa ou pode ser nada. Então, na minha caixa eu tenho alguma coisa ou nada. E daí, quando eu recebo meu presente, eu faço um switch lá. Se tiver alguma coisa, legal. Se não tiver nada, paciência. E se eu quiser, então, saber no meu switch o que eu ganhei se tiver alguma coisa, eu posso declarar lá em Swift, nos enums, a gente tem associated objects. Então, a gente pode atribuir um objeto a um caso de enum. Aqui eu disse que, se tiver alguma coisa, né, nessa caixa, vai ser uma bicicleta. Declarei ali a minha bicicleta. Então, quando eu receber meu presente, eu tenho, se for alguma coisa, eu tenho a minha bicicleta aqui para ver. Então, eu posso dar um print aqui na marca da bicicleta que eu ganhei quando eu receber. Se eu não tiver nada, bom. E se eu quiser que essa minha caixa tenha não só uma bicicleta, possa ter outras coisas? Então, uma possibilidade que eu posso fazer é declarar aqui o tipo mais primitivo de Swift, que é o N, e ali eu poderia botar qualquer objeto, qualquer referência que eu quisesse. Mas eu não consigo ter uma expressividade dentro do meu switch. Eu não sei exatamente o que eu estou recebendo, né? Eu teria que testar. Esse meu algo, ele é uma bicicleta, ele é um iPhone, ele é um computador, ele é, enfim. Eu teria que testar aqui, nesse print aqui, todos os casos possíveis para saber o que pode ser aqui no meu presente. Isso não é uma coisa muito eficiente. Então, em vez do N, a gente pode usar generics. Então, eu não vou entrar a fundo em generics, mas então só esclarecendo um pouquinho. Em generics aqui, a gente tem o T, e aqui pode ser qualquer objeto. Então, se eu tiver alguma coisa, vai ser T. Vocês podem ver que eu troquei o nome de caixa para optional, e aqui de alguma coisa e nada eu troquei para num, e aqui fiz dois inicializadores, um para ele vazio e um para ele com alguma coisa, que inicializa já com alguma coisa. Isso aqui é a definição oficial de optionals na biblioteca do Swift. Então, a gente acabou de criar exatamente o optional de Swift. Como que eu consigo inicializar ele? Assim. Então, assim vai inicializar um optional de um patinete sem patinete, ou seja, não vai ter nada. E aqui eu estou inicializando um optional com um patinete dentro. Outra sintaxe, né, que é, se eu já tiver o tipo no meu presente, eu posso simplesmente usar os meus cases ali para definir um ou outro. O optional de Swift, ele define ainda alguns tipos de inicializadores a mais. Então, em vez de eu precisar definir optional menor, patinete, maior, eu posso simplesmente definir patinete e botar uma exclamação ali, uma interrogação ali, que é a mesma sintaxe. Se eu quiser, eu posso continuar fazendo assim, sem problema nenhum. E aqui também outros syntax sugars de optional, eu posso definir direto com ponto, ou com nil, que é equivalente ao none, ou direto o meu objeto que está sendo associado. Esses aqui são, então, syntax sugars que funcionam e é o que a gente vê geralmente. Então, por isso que traz muita confusão quando alguém está entrando num projeto mais complexo, vê um monte de coisa assim e não entende que isso é equivalente a isso, que é equivalente que é só uma caixa que está guardando o meu objeto real. Por que faz sentido, aliás, por que não faz sentido essa soma aqui? Vamos supor que eu tenho dois números sorteados e eu quero somar eles. Muita gente tenta fazer isso e daí o compilador dá um erro ali. Cara, não consigo, está dando que um objeto é diferente do outro. Então, é muito legal de pensar como aquela caixa. Eu não posso somar uma caixa que pode ter um int com um int, né? Porque pode ser que não tenha nada naquela caixa. Então, primeiro, eu tenho que abrir a caixa do meu presente e ver o que eu tenho lá dentro, para depois usar
o que tem lá dentro. Então aqui eu estou dando um exemplo. Estou abrindo minha caixa. Se não tiver nada, então eu vou fazer alguma coisa só com o meu número que não é um optional. Se tiver alguma coisa, então, beleza, vou usar os dois. E aqui é uma outra sintaxe que é a mais usual, que daí não usa o switch do enum, faz direto aqui para ver se existe alguma coisa dentro dessa caixa, eu uso, se não existe, vou ter que dar um outro jeito. Eu não vou entrar a fundos em Implicit Optionals, porque eu acho que não é uma boa prática. Então lembrem disso. Se vocês não sabem como funciona o Implicit Optional, então que é a exclamação em vez da interrogação, procurem. Mas sempre quando vocês enxergarem no código um ponto de exclamação, tem alguma coisa errada e, enfim, pode ser feito de uma maneira melhor. Terminamos optionals. Closures. Closures são blocos de funcionalidade autocontidos que podem ser passados adiante e usados no seu código. O que significa? Closures podem ser funções globais, funções aninhadas ou expressões closures. Geralmente, quando a gente fala de closure, estou criando uma closure, a gente está falando desse terceiro aqui. Geralmente, a gente não chama esses aqui de closures, mas tecnicamente elas são. Outra definição que é legal é closures as headless functions. O que significa isso? É uma função sem a keyword func e sem o nome dela. Essa é a sintaxe de closures. Então, eu tenho aqui os parâmetros de entrada, que é equivalente aos parâmetros de entrada de uma função, o tipo de retorno e aqui o meu código da função. Aqui é um exemplo, então, de uma closure sendo declarada. Eu tenho aqui uma closure, aqui é uma variável, né, uma constante que eu estou declarando a minha closure. Ela vai receber uma string cujo identificador é o nome e vai retornar uma outra string. Então aqui estou retornando direto e aqui estou chamando a minha closure como se fosse uma função. Uma coisa legal de closures é que a gente tem em Swift, uma forte identificação de tipos. Então, a gente nem sempre precisa declarar tudo isso aqui. Esse aqui é o meu tipo dessa minha função sayHello. Se eu declarar ela ali antes, a única coisa que eu fiz é botar aqui o tipo do meu closure, eu não preciso mais declarar aqui. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu posso pegar esse tipo aqui, dizendo o que está retornando e o que está recebendo e tirar. Então, eu deixei ali só dizendo, vou receber um nome. Que tipo é o nome? Está aqui, ó. E eu vou retornar uma string, porque está ali também. A gente tem uma linha só nessa minha closure. E ela é o return que está retornando uma função. Se eu tiver... Está bem explícito aqui que se eu tenho uma string e eu estou retornando uma string, ele vai retornar ela. Então, eu posso tirar aquele return ali e o Swift vai reconhecer automaticamente que ele precisa retornar aquela função. Então, agora eu vou só botar lá para cima. Tem uma duplicação ali que está me incomodando. Name, in, e aqui tem um name. Eu tenho, então, uma lista de parâmetros que a minha closure está recebendo. E ela sempre vai ter nenhum parâmetro, vai ter 1, 2, 3. Então, eu poderia usar nomes genéricos. Em vez de eu dar o meu nome específico, usar nomes genéricos indicando a primeira posição dos meus parâmetros, segunda, terceira. E é isso que eu posso fazer. Então, 1, 2, 3 são a lista de parâmetros. Aqui eu tenho um parâmetro só, eu posso trocar, então, pela minha sintaxe bem mais moderna. E isso aqui, então, é uma closure igualzinha a outra, só que usando os poderes de detecção de tipos de Swift. Closures. Terminamos o recap de Swift. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Está indo muito rápido? Não? Ok. Funções de alta ordem. Falar sobre map, filter e reduce. Mas o que é uma função de alta ordem, então? Definição bem básica. Não vou entrar em funcional, enfim, toda aquela teoria atrás. É uma função que recebe uma função como parâmetro ou é uma função que produz uma função como resultado. Então, um desenho para esclarecer pode ser uma função que recebe uma função como parâmetro e retorna um resultado,
ou uma função que recebe um input qualquer e retorna uma função como resultado. Map. O map ele é legal porque ele vai mapear, ele vai transformar, ele vai rodar a minha closure que eu vou passar para esse map em cada elemento da minha coleção. Pode ser uma sequência, um array, enfim. Então, como é que ele fica? Um exemplo mais prático. Aqui eu tenho notas de alunos, novas notas, um array vazio de novas notas. Eu fiz um for aqui, peguei a minha nota do array que eu estou passando ali e adicionei 1 e adicionei esse meu novo valor nesse novo array. Isso aqui eu fiz tudo porque eu quero acrescentar um ponto em cada nota dos meus alunos. No estilo funcional, eu posso fazer isso com map. Ele vai rodar isso aqui, essa minha closure, então, que a gente acabou de ver. Para cada nota, eu vou adicionar 1 e vou retornar ela. Então, isso aqui é totalmente equivalente a tudo isso aqui. E claro que eu posso usar aquela sintaxe mais moderna em Swift e simplificar bastante isso ainda. Que nem aqui, né? Então, passando lá para cima, e eu ainda posso só ter isso equivalente a todo aquele código lá em cima. O filter ele serve para mim filtrar a minha coleção. Então, se eu quero selecionar somente alguns elementos do array ou da coleção, e eu passo a condição ali. Então, mais uma vez, fazendo a comparação, tenho aqui as notas do aluno e eu quero saber os aprovados, que são os que tiraram nota maior ou igual acima. Então, estou aqui fazendo uma interação. Ou eu posso fazer o equivalente, então, só fazendo um filter e passando a minha condição. Eu quero que todos os elementos sejam maior ou igual a 5. E a última, então, o reduce, que serve para mim combinar os elementos do meu array. Então, a mesma coisa, vamos supor que eu quero saber a soma da nota de todos os alunos, bem básico aqui, e fica ainda mais básico se eu usar reduce, então, com a sintaxe mais declarada, ou ainda assim eu posso só usar o mais aqui, porque o mais também é uma closure super resumida ali, e ele vai auto-inferir que eu estou querendo fazer o primeiro parâmetro com o segundo. O que é legal do funcional é que eu posso encadear várias operações. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui um array de despesas. Eu posso filtrar. Eu quero só as despesas maiores que 7. Eu quero acrescentar aí 10% no valor de cada uma. E eu quero somar tudo o resto. Pô, então, aqui em 3 linhas eu fiz um código que ficaria bem mais complexo de maneira mais imperativa. E o legal é que esse código é muito expressivo. Eu olho, depois que eu entendo bem, então, como funciona a linguagem funcional e funções de alta ordem, cara, eu olho aqui e eu sei direto o que está acontecendo. Ele tem uma barreira de aprendizado inicial mais difícil para quem está entrando no time de desenvolvimento, às vezes não consegue entender direito, mas quando essa barreira inicial passa, fica muito mais fluido o desenvolvimento, fica muito mais claro o código, mais expressivo. Funções de alta ordem, terminamos. Então tá, agora vamos falar um pouco sobre gerenciamento de memória. Modelos de referência, um pouco dos problemas, então, ciclos de referências e como resolver eles usando essas keywords aqui. Um pouco do histórico, então, de referência de memória. A gente tem essa linha aqui, geralmente, né? Linguagens que usam garbage collectors, que, cara, tu não precisa se preocupar com memória. Se tiver algum ciclo de referência, qualquer problema, ele vai rodar depois um algoritmo e vai limpar toda a memória para ti. No outro extremo, a gente tem o gerenciamento de memória totalmente manual, que é tu criou um objeto, tu é responsável por desalocar ele quando tu não quer mais usar. Se tu esquece, cara, já imaginem o problema. Em Swift e Objective-C, a gente usa um modelo que eu gosto de botar no meio. Só antes. Então a gente tem um modelo super trabalhoso, mas é determinístico. Se eu chamei o método de desalocar um objeto, ele vai ser desalocado e liberar a memória no momento exato que eu chamei. E o Garbage Collector, ele é muito bom porque é automático, não preciso me preocupar, mas ele não é determinístico. Eu não sei quando ele vai rodar. Se eu precisar liberar a memória naquele momento, eu não tenho esse controle. Eu gosto de dizer que então, no programador, a gente, cara, tem 1000
tags para ficar cuidando, de alocar, de ter auto-release, é um pesadelo. Então, eu gosto de dizer que o Swift e o Objective-C usam uma coisa mais ou menos intermediária ali. A gente tenta botar o trabalho que o programador passaria, né, para o compilador. Deixar eles resolver algumas coisas. Mas ele não é também totalmente automático, não é algoritmo que vai rodar em outro processo para limpar a memória. E o nome disso é ARC, então é contador de referência automática. O que é uma contagem de referência, então? Agora, só para deixar claro, a gente vai falar sempre de tipos de referência, tá? A gente não vai falar sobre value types mais, porque aqui a gente só precisa se preocupar com memória quando a gente tem referência de reference type. Então, a gente sempre vai usar uma class aqui. Eu criei uma classe pessoa, então. No momento que eu criei ela aqui e atribuí a minha referência 1, em memória, tá dando para ver? Deixa eu ver. Bom, não tá dando para ver muito bem. Aqui é para ter uma setinha, tá? O referência 1 está apontando para esse objeto em memória. Eu criei uma referência 2. Ela não está apontando para nada, ela só está aqui. No momento que eu atribuo a referência 2, a referência 1 a referência 2, agora criou uma flechinha ali. Pena que não está aparecendo. Criou uma flechinha, então. Eu tenho dois objetos apontando para cá. E o meu contador aqui, ó, esqueci de mostrar isso. Quando a minha referência aponta para o meu objeto, esse númerozinho aqui que está no layout de memória, ele incrementa. Tá? Então, eu tenho uma referência apontando para cá. Sempre quando eu pegar esse objeto, eu sei quantas referências estão apontando para ele. Se eu pego e aponto mais uma, o meu contador aumenta para 2. Se eu apontar, então, agora eu quero limpar essa referência aqui. Não está mais apontando para o meu objeto. Ó, decremento 1 do contador. Se eu decrementar do último, que é a minha segunda referência, meu objeto chegou em 0. Quando ele chegou em 0, não tem mais ninguém apontando, pode desalocar. Então, o compilador, na hora que chegou em 0, vai desalocar esse objeto. Então, ele some. Parece perfeito. E é muito bom, porque realmente, se tu controlar quantas referências tu está apontando para o objeto, tu vai ter uma eficiência impressionante. Agora, a gente tem esse problema aqui, ó, ciclos de referência. Imagine esse caso aqui, ó. Eu tenho uma pessoa, ela pode ter um veículo, e ela tem um carro, e um carro tem um proprietário, tá? E aqui eu criei, então, uma pessoa e um carro, tem ali, os dois apontando cada um. Esse aqui está apontando para cá, esse aqui está apontando para cá. E agora eu peguei e atribuí o meu carro ao veículo da pessoa e a pessoa ao proprietário do carro. Agora aqui, quando eu fizer isso aqui, a gente olha ali os contadores de referência, os dois aumentaram, porque agora esse aqui, a pessoa está apontando para cá, é 1, o carro está apontando para cá, 1 também, esse aqui está apontando para cá, soma esse, e esse aqui está apontando para lá, soma esse aqui. A gente criou um ciclo de referência. E o problema é que quando a gente pegar e não tiver mais as duas variáveis principais, essas aqui, a gente vai decrementar uma vez cada um. Cada objeto continua mantendo o outro vivo através de um ciclo aqui. E isso nunca vai ser quebrado. Eu não tenho mais acesso. No meu código, nada está apontando para os meus objetos. As únicas referências que eu tinha era carro e pessoa. Elas já estão livres, estão apontando para new aqui. E esses dois objetos continuam em memória, um mantendo o outro vivo. Esse é um ciclo de memória e é um memory leak que acontece, então, nesses sistemas que usam contador de referência. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente tem a keyword wiki, tá? Que ela implica que aquela referência ela é fraca, ela não vai manter o outro objeto vivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa tag wiki e eu apontar aqui o meu proprietário para a pessoa, eu não incremento esse objeto aqui, porque carro está apontando para o proprietário, para cá,
mas como é fraca, ele não incrementa esse contador. Então, quando eu for desalocar aqui, ele vai desalocar 1, vai chegar em 0 esse aqui vai desalocar, ele vai parar de apontar para lá, aquele lá vai chegar em 0 e os dois vão ser desalocados perfeitamente. Então, assim é como a gente resolve, então, com o wiki, um ciclo de referência. Então, o wiki a gente usa para vidas independentes, tá? A pessoa e o carro, elas não dependem, a vida de um não depende da outra. Então, se tu pode vender o carro, ou teu carro sofrer um acidente, teu carro ser destruído, tua vida continua intacta. Se tu se desfazer do carro, a vida também continua intacta. Então, é bem legal de lembrar que o wiki a gente usa para quando dois objetos têm vidas totalmente independentes um do outro. Aqui a gente tem um outro exemplo, então, que é com vidas dependentes, tá? Eu tenho uma pessoa e ela tem uma habilitação, tá? A pessoa não precisa ter uma habilitação, tá? Então, ela não depende da pessoa. Mas a habilitação, ela depende da pessoa. Se a pessoa morrer, essa habilitação não faz sentido mais existir, né? Então, como é que a gente modela esse exemplo aqui, né? Não está aparecendo. Bom, aqui pessoa está apontando para esse objeto pessoa, tá? E o objeto pessoa está apontando para a habilitação. A habilitação está apontando para cima, para o titular dela. Se a gente usar o unknown, a gente garante que a habilitação não vai aumentar o número de referências de pessoa. Mas, se pessoa morrer, automaticamente tu sabe que a habilitação não existe mais. Então, esse é o unknown. Quando a vida desse aqui é dependente da desse aqui. Agora, um problema muito legal, uma questão muito legal que muita gente tem dúvida é com gerenciamento de memória de closures. A gente tem, sim, ciclos de referência por closures, e eu vejo muito código que faz esse tipo de coisa aqui e não sabe que está causando um memory leak. Aqui eu criei um botão. Meu botão ele recebe uma closure, tá? Que quando eu clicar ele vai executar essa closure. Aqui eu criei ele e fiz dizendo que quando clicar no botão, o meu contador vai ser ativado. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho o meu botão, tá? A minha cena está apontando para o meu botão, então ele aumenta 1. O meu botão está apontando para a minha closure, que é o action ali, né? Está apontando para a closure. E a minha closure, closure também é um objeto. Então, ela precisa... contagem é uma propriedade da cena. Como é que a closure vai acessar essa contagem? É uma referência. Então, a closure ela está apontando para a minha cena. Então, por isso que eu tenho aquele mais ali. E tanto que Swift me obriga a botar o self aqui, para mim ter certeza que eu quero capturar e apontar para a minha cena dentro da minha closure. Quando eu tentar desalocar, a minha closure vai dar aquele ciclo de referência, e daí eu resolvo ela simplesmente botando essa lista de captura aqui, que quem conhece o Objective-C acha, tô chamando um método no wiki, né? Então, parece que não é Swift, mas é Swift, é uma lista, tá? É um array, não é Objective-C. E daí, os problemas ali vão se resolver porque a closure não vai manter uma referência forte para minha cena e então não vou ter o problema de memória. Então, sempre lembrar ali da lista de captura. É uma lista, tá? Eu posso botar mais de uma coisa. Então, geralmente, a gente vê o wiki self, porque quem está chamando geralmente é uma controller, alguma coisa assim. Mas eu posso botar um outro resource e usar ele lá dentro sem isso. Então, só um recap de coisas que a gente precisa se preocupar muito quando a gente está falando de gerenciamento de memória. Relações de posse. Então, qualquer objeto que está apontando para o outro, a gente tem que ter cuidado para ver se não está criando uma referência, um ciclo de referência. Só para classes, tá? Value types não tem problema nenhum, nem em closures, nem em classes. Por isso que também é muito bom, ele é mutável, então ele vai criar uma cópia.
Closures, que muita gente não sabe, nesse timer e o alert view controller aqui, que também geralmente dá problema. A gente pode debugar se a gente está realmente desalocando os objetos aqui. Então, com dinit o dealloc, é bem útil. Então, aqui, só para lembrar, se eu tenho uma hierarquia de objetos, um apontando para o outro, strong, weak, esse aqui está apontando assim, mais ou menos, não dá para ver as flechinhas, e o unknown é só um sentido para baixo, né? Tá, referência. Terminamos. Bom, não temos muito tempo, vamos falar rapidinho de técnicas de debug, então. Cara, a técnica de debug é para te não precisar recompilar o teu app para mudar uma coisa simples que tu quer testar. A gente sabe que Swift está demorando para compilar ainda, é uma linguagem nova, e muitas vezes a gente, cara, quer adicionar um print no código, recompila tudo, navega até a tela para testar se o valor está certo. Ou pior, quer testar se um caso está sendo ativado ou não. E o tempo de compilação, então, está bem ruim, então isso atrapalha bastante o fluxo de desenvolvimento, né? Alterações no código são ruins, elas podem trazer, isso pode acabar indo para a produção e tal. E às vezes um simples print que foi para a produção, que parece ser uma coisa totalmente inofensiva, ela pode causar um problema de performance. Então, um print ele é oneroso se estiver fazendo dentro de um loop, alguma coisa assim, ele pode causar um problema de performance. E também ter uma segurança. Se eu estou fazendo o print de uma informação do meu usuário, aquilo ali pode ser acessível para alguém que está debugando o meu app externamente. A gente usa o LLDB, então, para debugar, que é o debugger default do Xcode. A gente usa ele através de breakpoints, lá embaixo, a gente acessa ele aqui. Tem aqui o continue, o step in e o step out, que ele entra e sai de funções. Estou passando rápido porque eu quero mostrar rapidinho o demo. E essas aqui são as principais funções. O print é para printar um objeto que tem ali. O print object é para objeto, esse aqui é para um tipo normal. Mas o que eu quero falar, que eu acho que é mais interessante, por isso que eu botei debugging nessa apresentação, é o expression, que pouca gente conhece e é muito útil. A gente pode chamar ele só com a primeira letra, tá? Print, print object, expression e watch. Bom, print funciona bem básico, ó. P counter, ele vai printar. E aqui o expression, que é o mais legal. Quantas vezes quem aqui já fez isso aqui? Pô, bastante, né? Então a gente não precisa mais fazer isso aqui. A gente pode vir e usar uma expression e dentro, sem recompilar o app, trocar características da nossa view, do nosso app. E depois que a gente fizer isso, a gente pode dar um step ou usar esse comando aqui que ele recarrega a view direto sem precisar reutilizar. Então vou fazer um demo rapidinho aqui, antes que acabe. Pronto. Bom, esse app aqui é muito simples, ele tem um botão que vai, cada vez que eu clico, ele acrescenta um nessa label. Está aqui o código. Aqui o código. Então, cada vez que eu clico no botão, ele acrescenta um nesse contador e atribui a label. E eu quero debugar, me reportar um problema. Cara, quando está chegando um valor muito alto, está dando problema. Pô, como é que eu debugo isso? Eu posso ficar aqui clicando até chegar nesse valor muito alto, ou eu posso simplesmente vir aqui, botar um breakpoint, fazer eu cair nesse breakpoint. Então, eu botei quando eu clicar no botão, caiu e já abriu aqui o LLDB para mim. Então aqui eu posso dar um print no meu count, por exemplo, e ver quanto que ele está agora. Está em 18. E eu posso usar o expression para pegar o meu count e atribuir um valor maior para ele. Por exemplo, quero atribuir 100. Pronto, meu count agora vale 100. Se eu continuar a execução, eu acabei de ver ali que eu tenho um problema na minha label. Então eu não precisei fazer todo o caminho até chegar lá e eu nem recompilei meu app ainda. Então aqui eu tenho um exemplo muito útil de expression. E outro legal, que às vezes vocês não sabem, eu tenho aqui um outro botão que cada vez que eu clico nele, ele só roda esse loop aqui 100 vezes. Eu estou com algum problema e eu quero saber se ele está usando está passando por todos os meus índices, por exemplo.
Eu posso criar um breakpoint, cada vez que ele parar, dar um print, ou eu posso vir aqui em editar breakpoints, e aqui tem actions, que é muito legal. Se eu adicionar uma action, uma das opções é debugger command. E aqui no debugger command é o LLDB, então eu posso fazer aqui qualquer comando que eu possa fazer no LLDB, como PO e o index. E eu posso selecionar aqui o continuar automaticamente depois de passar. Então, sem recompilar o meu app, quando eu cliquei aqui, eu tenho o print de todos os valores daquele meu array, sem recompilar, sem adicionar o meu print a mais, e não toquei no código. Outra coisa legal, que eu posso vir aqui, editar e botar uma condição. Eu quero que ele só pare e print quando for um número par. Então, a próxima vez que eu executar isso aqui, ele vai printar só os números pares. Então, fica bem legal de debugar, bem prático. E eu posso fazer coisas bem mais complexas também. Por exemplo, parar nesse breakpoint. Parei no breakpoint e eu quero criar uma UI view. Vamos ver se vai me ajudar. Criei uma UI view e ele atribuiu para o meu R0, tá? Que é uma variável. Então eu posso botar o meu frame, vai ser... Perdi o autocomplete agora aqui. Sim, eu perdi o autocomplete, a gente está no final da apresentação, mas tudo que eu posso fazer em código, em Swift, Objective-C, C++, eu posso fazer ali na minha linha de comando no LDB. Então eu posso criar uma view, adicionar ela na minha tela, criar um botão, adicionar ela na minha tela, tudo sem recompilar o meu app. Super fácil, super bom de usar. Não salvem os dados que são sensíveis do usuário no banco de dados, no user defaults ou no bundle do aplicativo. Isso é muito fácil de pegar, não precisa nem ter jailbreak, é bem fácil mesmo. Salve no keychain, então senhas. Todo mundo fica, mas o keychain é muito difícil, tem que configurar um monte de coisa no cofre e abrir ele. Cara, pega no GitHub, tem vários helpers que fica tão simples como usar o user defaults, que nem esse aqui que eu peguei, que tem... que muita gente usa. Então, é só usar o default, setar a senha e o password, e para pegar também é super fácil. Então, vale a pena, é bem fácil de resolver esse problema. Sobre o network, então, não vai dar tempo de falar muito, mas a Apple está bloqueando, então, não aceita mais HTTP, e eu acho que agora em janeiro ou fevereiro ela vai exigir o 1.2. Então, todos os aplicativos e sistemas que usam uma API que ainda não foi atualizada vão precisar ser atualizados. E o SSL Pinning é muito útil porque dificulta o ataque man in the middle. Então, se o teu aplicativo precisa de segurança e precisa ter certeza que tu está comunicando só com a tua API mesmo, sem ninguém interferindo nisso, vale muito fazer um SSL Pinning. E é bem fácil também. Informações sensíveis no app. Quem faz assim para salvar a URL e a API key de sistemas, Fabric, Facebook? Facebook não é tão útil, não é tão insensível à informação, porque é só uma key, não tem muito que a pessoa fazer, e a URL também. Mas isso aqui é acessível por qualquer um. Então, aqui eu fiz um app, exportei ele, e se tu só pegar, arrastar o teu app exportado para o terminal e botar strings ali, ele lista todas as strings que ele achou no código. Inclusive, dá para ver ali, a minha URL e a minha key. Então, isso, se tu põe qualquer string no código, ela está super exposta, né? O que dá para fazer para corrigir isso é um pouco mais complexo, dá para usar um obfuscador. Então, tu obfusca o teu código fora, e daí lá dentro
tu puxa ele, né? Então, também não é tão complicado. Isso é para quem tem apps, por exemplo. Eu trabalho num aplicativo de banco, né? De uma corretora. Então, pô, a gente precisa ter segurança. Então, vale a pena a gente perder tempo fazendo esse tipo de coisa. Se teu aplicativo é menor, só comunica com um banco e tal, e não tem uma exigência tão alta, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Bom, tem outras dicas aqui, quem quiser ver depois. Terminamos. Eu trabalho no Warren, a gente sempre está procurando gente boa, então quem quiser pode vir conversar com a gente, manda um e-mail. Aqui estão meus contatos, quem quiser pode me adicionar. Muito obrigado.